Bom, gente, aqui estou eu para mostrar para vocês agora como funciona o pipeline, tá? Como que no vídeo passado nós vimos como criar suas advanced functions e agora eu vou mostrar para você uma das coisas mais importantes que tem é você entender como o pipeline funciona para você escrever uma function correta, tá? Eu tinha um pensamento errôneo no começo, quando comecei a mexer com PowerShell, e eu fazia algumas funções em que eu congestionava o pipeline. Nós vamos entender por quê. O pipeline, que é um nome muito bonito, assim como cluster, inclusive se eu tiver um filho eu vou colocar ele com o nome de cluster, o outro seria failover e mais um seria pipeline, né? O pipeline serve para eu enviar os objetos de uma função para outra, tá? E como que funciona? Eu vou fazer alguns exemplos aqui para vocês terem uma ideia. Primeiro, para a gente trabalhar com uma função em que eu quero que ela me retorne dados, que ela seja genérica, tá? Que ela tanto receba quanto envie dados para outro um objeto para outra para outro commandlet, tá? Ou outra função. Eu preciso eu tenho que ter três, na verdade eu tenho que ter um cara que é muito importante, é o process, tá? São blocos que eu trabalho dentro da função, tá? Na verdade são três: o begin, o process e o end. O begin ele starta uma vez, certo? E o end uma vez, tá? O process não, tá? É objeto a objeto, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou criar a function, a function f1, na qual eu vou começar primeiro mostrando para vocês o begin. Bloco begin, certo? Aí aqui eu ponho right host begin da função f1 parâmetro igual a o que está vindo pelo pipeline, tá? O dollar underline, você pega o objeto pelo pipeline, tá? Laerte, por que você colocou entre aspas duplas? Ele vai fazer essa alteração, tá? É o seguinte, gente, tem uma certa diferença entre aspas simples e aspas duplas. Aspas simples é o valor literal, aspas duplas é o valor declarado, tá? Então, o que acontece? Quando eu uso aspas simples, o que eu colocar como nome da variável, dólar, nome da variável, alguma coisa, ele não vai ser alterado pelo valor. Quando eu uso aspas duplas, ele vai ser alterado. Tá? Isso é bem legal porque eu não preciso usar mais para concatenar variáveis. Tá? Begin. Pronto. Finalizei a função. Tá? Vou pegar isso aqui e vou criar mais duas funções para vocês verem como é que funciona. A f2, begin da função f2, parâmetro tal. Na verdade a gente só vai ver certinho na hora que eu colocar o process, mas só para a gente ter uma ideia do que acontece. Aí eu venho aqui e faço 1, 2, 3, pipe f1, pipe f2, pipe f3. Vamos ver o que acontece. Begin da função 1, begin da função 2, begin da função 3. Parâmetro, nada. Por quê? No begin, gente, o parâmetro não é visualizado ainda, tá? Ou seja, se eu quiser receber um parâmetro e quiser trabalhar com ele no begin, você não vai conseguir, tá? Então, por que eu uso o begin? Begin geralmente eu uso para declarar assemblies, para fazer trabalhar com alguma variável em que eu preciso declarar ela uma vez e depois ela tem que ser falsa. Por exemplo, eu declaro primeira vez. Algum processo que você tem que passar pela primeira vez e nunca mais depois, tá? Então aí você declara no begin valor da variável igual a true.
Depois, dentro do process, que é o próximo bloco, a gente coloca se a variável, ou então exibe variável igual a, se a variável igual a true, ele faz o que tem que fazer, variável igual a false. Pronto. Tá? É para esses tipos de casos que eu uso o begin, tá? E o end que a gente vai ver também. Então aí a gente faz o seguinte. Então vamos colocar o process aqui. Process, que é o cara mais importante aqui, que é onde vai ser processado linha por linha, um por um objeto, tá, gente? Isso era uma grande coisa que eu pensava antes, que eu vou mostrar aqui para vocês. Que eu achava que o objeto ele tinha que ser carregado todo primeiro, para depois passar para outro pipeline. E não é assim que funciona, eu só congestionava. Process. Aí eu vou pôr também aqui write host. Vamos pôr aqui process da função 1, parâmetro. Vamos ver se vem parâmetro. Aí eu vou rodar aqui, vou colocar também. Opa, desculpa. Vou acertar aqui o begin. Jogar aqui. Process na segunda e process na terceira. E eu vou pegar aqui process do F2. Process do F2. Vamos rodar agora para ver o que acontece. Olha que legal. Process da função 1, parâmetro 1. Process da função 1, parâmetro 2. Process da função 1, parâmetro 3. Tá, Leti, mas não chamou a função 2 e função 3. Por quê? Porque eu só estou dando write host. Eu só estou mandando exibir. Tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar o objeto para o outro cara. O que faltou eu fazer aqui dentro do process? Write output. Valor. Eu poderia só usar o valor? Sim, sem problema algum. Posso trabalhar só com o objeto, só colocar o objeto assim que ele já passa. Tá? Então vamos colocar na função 1, que vai passar para a função 2. A função 3 precisa? Não. A função 3 é minha função última e ela não vai fazer mais nada. A minha última função não vai fazer mais nada. Vamos ver o que acontece. Olha que legal. Begin da função 1, begin da função 2, begin da função 3. Ou seja, então o begin foi em todas as funções, primeiramente executou somente o begin delas. Tá? Aí voltou e executou o parâmetro 1 para F1, o 1 para F2 e o 1 para F3. Vamos alterar aqui, que eu deixei errado aqui, só para a gente ter certeza. Então vamos fazer de novo, alterar aqui, CLS, de novo. Como eu disse, do begin, então aqui, ó, parâmetro 1 para a função 1, parâmetro 1 para a função 2, parâmetro 1 para a função 3. Então, o 1 vai na F1, que vai para F2, que vai para F3. Aí depois o 2 vai para F1, que vai para F2, que vai para F3. O 3 vai para F1, F2, F3. Tá aqui, ó. Eu não estou falando besteira, ó. Tá aqui, ó. Tá? E aí, então, eu vou colocar o end. Tá? E vou colocar assim. Vocês acham que vai acontecer o quê? Vamos ver o que vai acontecer. End da função 3. End da função 2, aqui é end da função 1. End da função 2 e o end da função 3. Certo? Vamos ver o que acontece. Vamos apagar aqui e ver o que acontece. Aqui, ó, begin, o process, um para cada um, e o end. Será que é um para cada um? Não, gente. O end é só da última. É só do último. Tá? Interessante isso, né? É assim que o pipeline funciona, gente. Como é que eu fazia antes? Dentro do process, caso eu tivesse que, por exemplo, andar em todos os databases, tá? Eu criava uma array, certo? Array é igual a array. Aí eu criava um objeto, object. Aí, dentro de um for each, certo? Eu
punha o database, db em objeto database, tá? E aqui dentro desse for each, vou fazer assim, eu criava o objeto e punha aqueles valores, como vocês viram lá na parte antiga, passando como property, tudo lá, blá, 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 blá. E aqui embaixo, me travou um pouquinho aqui, não sei porquê, só um minutinho, deu uma travadinha estranha no meu computador agora, ele está estranho há alguns dias. E aí aqui eu fazia o que? Eu colocava o array, certo? Somando o object, tá? Ou seja, eu ficava dentro de um for each no pipeline, na primeira função direto. E aqui depois eu exibia a array. Isso é errado, gente. Não precisa trabalhar assim, certo? O pipeline funciona de uma vez só. Ele funciona objeto a objeto, tá? Até mesmo se eu chegar aqui e tirar isso aqui e usar ele uma vez só, tá? Vocês estão vendo que eu não estou fazendo for each nenhum aqui, certo? Se eu chegar aqui e usar uma vez só, não passar para outro cara, certo? O que vai acontecer? Vamos rodar aqui. Tá aqui, ó. Ele vai fazer para os 3 caras, tá? Então é isso aí, gente. É assim que o pipeline funciona, tá? Com essa noção, vocês vão entender que não congestione os seus pipelines. Trabalhem sempre com o objeto e já exiba o objeto depois, tá? É isso aí. Um abraço para todo mundo aí e espero que tenham gostado.